Nesse objetivo, nós fazemos um balanço das perdas e danos da pandemia. Muito se falou em perdas e danos, nós vamos falar então das perdas, dos possíveis ganhos e das principais lições. Há muitos estudos que foram feitos no passado sobre os riscos de pandemia, no presente, nesse mês de julho de 2021 acaba de sair um estudo importante realizado pela consultora McKinsey, pensando vários estudos feitos nos Estados Unidos, envolvendo mais de 1,5 milhão de alunos, e há resultados, portanto, que são muito interessantes para todos nós. Vamos falar primeiro das perdas e danos. Primeiro, nós podemos perder, todo mundo perde. Né? Perde em hábitos, perde em rotinas, perde um pouco em atenção, em memória, por causa da ansiedade. Podemos perder alguns conhecimentos, algumas motivações para aprender. Então, isso é possível. Não é? E a experiência mostra que, efetivamente, quando há uma interrupção muito grande de aula, há alguma perda. Não tanto no sentido de que a pessoa esqueceu, perdeu aquilo que aprendeu, mas ela parou de aprender, quer dizer, não evoluiu, não aumentou. Então é a perda em relação ao que deveria saber. Em matemática, às vezes, você tem perdas específicas de conhecimentos, de regras, de habilidades que se vão, mas isso se recupera com algum tempo. O mais importante são as perdas mais gerais de hábitos, de recompor os hábitos de trabalho. Essas perdas, em geral, são proporcionais ao tempo que não teve aula, mas são menores do que o tempo de aula. No caso dessa avaliação grande dos Estados Unidos, as perdas típicas são em torno de um semestre e há variações, obviamente, em escolas e em grupos sociais. Sabemos que os grupos sociais mais pobres, mais vulneráveis também são aqueles que tiveram uma defasagem maior, porque já tinham antes e porque tiveram um atendimento também menos satisfatório. Também há outros grupos que têm mais perda, né? Os jovens em risco de deserção, aqueles que sempre estiverem em risco, nesse momento, são pessoas que possivelmente terão mais perda e, inclusive, o risco de não voltar. E esses jovens que estão terminando o ensino fundamental e que podem falar, poxa, perdi tanto tempo, fiquei mais 2 anos, será que eu vou ficar mais muito tempo para poder conseguir sair do ensino fundamental? Compensa voltar para a escola? Ou os ensino médio que estão concluindo e vão entrar no mercado de trabalho bastante difícil, bastante tumultuado. Então, há perdas, mas aquelas perdas que dependem da escola, e essa é a segunda parte dessa fala, é algo que é nossa responsabilidade, é possível recuperar e deve ser recuperado em tempo rápido. Não é? Nos países desenvolvidos, a expectativa é que no máximo no final de 2022 as coisas estejam em ordem. Não é? Mas antes de falar nisso, vamos falar dos possíveis ganhos. Que ganhos temos, que ganhos tivemos, que ganhos podemos avaliar nessa pandemia? Em primeiro lugar, é o ganho dos indivíduos. Indivíduos que os alunos que aprenderam a ter mais autonomia, mais resiliência, mais paciência, e que estão mais robustos, portanto, para enfrentar os desafios da vida em geral e do estudo em particular. As famílias, quantas famílias nós vimos que assumiram a sua responsabilidade, ajudaram os filhos, se envolveram no trabalho do filho, se envolveram e melhoraram o seu relacionamento com a escola, inclusive o seu respeito pelo trabalho do professor e da escola, reconhecendo e entendendo a dificuldade, os desafios desse trabalho. Os professores, o quanto aprenderam de uso de novas habilidades, de trabalhar em casa, do ensino remoto, do uso de tecnologias, de como lidar com as famílias, de como relacionar com os alunos, dar apoio emocional para os alunos. Quanta aprendizagem. E as escolas, que certamente hoje são muito mais valorizadas pela população do que antes, inclusive por aspectos que não são de ensino, o aspecto de custódia, de guarda dos alunos, de criar um ambiente social, e que caberá a elas saber capitalizar dentro dessa boa vontade para ter um relacionamento melhor, diferenciado daqui para frente. Então, que lições nós podemos tirar dessas perdas e ganhos? Em primeiro lugar, então, não há nada irrecuperável, não há nada que não se possa fazer profissionalmente para chegar no nível bom até o final do ano que vem. Desde que, e isso é importante, desde que façamos as coisas de maneira diferente. É importante, se a gente quiser fazer igualzinho era no passado, não vamos chegar a lugar nenhum. Então, essa é a primeira e mais importante lição. O aluno, a escola, a rede de ensino que foi prudente, terá tido menos dano, estará mais preparada para recuperar mais rapidamente. Então vai depender muito de cada um, o
tempo da recuperação, mas certamente, se fizer como era no passado, na melhor das hipóteses, vai voltar à mediocridade que era antes. E era muito medíocre. E o que se espera é que, com a aprendizagem que nós tivemos, com os desafios que nós tivemos, a gente consiga não apenas recuperar até a final do ano que vem, mas recuperar usando novos instrumentos, novos métodos, novas técnicas, nova forma de refletir sobre a educação. E o mais importante, a lição mais importante, e se tiver outra? E se vier outra pandemia? E se vier outra questão climática ou qualquer que seja que nos obrigue a ter outra paralisia, outro fechamento da escola? Nós estamos preparados? Infelizmente eu temo que não. E a evidência vem da minha observação de hoje, final de julho, tantos municípios que ainda estão aí olhando para o tempo, esperando um milagre que vem de Brasília, ou do governo do estado, ou de alguma ONG, ou de alguma coisa que vai acontecer, como se não fosse com eles, com cada professor, com cada escola, com cada diretor, com cada município, tomar as medidas necessárias para reabrir a escola e recuperar o tempo perdido, com novas ideias, com novos instrumentos e com muita competência. Então, essa é a principal lição que nós precisamos de adquirir e colocar em prática.